Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do chat, pessoal que está assistindo. Hoje, com mais uma live com o nosso amigo Jackson Camargo. Hoje a live vai ser boa. Olá, Rodrigo. Estou por aqui. Não fui abduzido ainda hoje. É, é um prazer aí estar, né, nesta live. Boa noite aí para todo o pessoal do chat. Foi a partir de avistamento, mas antes disso, eu acho que a semente já foi plantada um pouquinho antes. Porque Uhum. quando eu era pequeno, eu sempre passava as férias de verão no sítio dos meus avós e lá era sem energia elétrica, sem nenhum tipo de infraestrutura, é só o sítio mesmo. Era tudo bastante rústico. Energia elétrica só chegou lá em 2004, para ter uma ideia. E era bem isolado, né? Bem distante da cidade mais próxima. Então tinha um céu espetacular e sempre fiquei fascinado pelo céu da região. Mas outra coisa que me fascinava muito é que sempre que chegava a noite, a família se reunia em volta do fogão a lenha e contava as histórias de vida, né? Então era muito comum ouvir histórias de assombrações, Boitatá, Mãe do Ouro, Mula Sem Cabeça, fantasmas e todo tipo de histórias assim que assombram as crianças, né? E aí aquilo me dava muito medo. Então, para eu ir lá fora olhar o céu, tinha que ir a família inteira junto e ficar de guarda lá para me sentir seguro, né? Então, quando escurecia, eu já fazia tudo que tinha que fazer lá fora para não ter que sair lá fora, né? Enfrentar os medos que eu tinha. E nem para fora da janela eu olhava se não tivesse alguém junto para me proteger, né? Só que um dia, aí entra as coisas do destino, né? Uhum. Eu segui o meu ritual, fui no banheiro, que era aquela casinha longe da casa principal e tudo. Uhum. E algo fez com que eu precisasse sair, né? E de novo na casinha que ficava lá longe. Só que eu não tinha coragem de ir até lá. Minha avó falou: Ó, eu vou ficar aqui na varanda, você vai ali na frente e eu fico de olho para qualquer eventualidade, né? E aí fui. Quando eu me virei para voltar para casa, havia uma esfera dourada em cima do telhado da casa. Iluminava todo o telhado, né, totalmente silencioso. E aí, minha primeira reação foi gritar. Minha voz não saía. Aí eu queria correr para dentro de casa, não conseguia me mexer, só conseguia mexer o olho e via aquela esfera acelerar em direção ao céu numa velocidade muito alta. E aí, então, me soltei e fui correndo para casa, né? Ô, Uhum. vó, você viu aquilo que estava em cima da casa? O que que era aquilo? Daí ela perguntou o que que eu tinha visto, eu descrevi para ela, daí ela, na maior naturalidade, falou: Ah, isso é a Mãe do Ouro. Todo mundo aqui já viu isso, pode ficar tranquilo. E aí, então, bro- bro- brotou aquele interesse em descobrir o que que eram essas coisas que eu tinha visto. Aí voltei no final das férias, voltei para Curitiba. Aí comentei para os amigos de escola, e eles falaram: Você viu um disco voador, você viu um UFO. E aí, um dia, voltando da escola, passei numa banquinha, estava lá, revista UFO. Aí que eu Uhum. comecei a me ligar, associar com vida extraterrestre, outros seres e tudo. E aí, então, começou essas investigações, né? Aí, esse avistamento foi por volta de 1990. Em 1995, eu participei do primeiro evento de ufologia da minha vida. E lá eu tive experiências interessantes também, e aí pela cadente. Pronto. Exato. Mas outros avistamentos que eu tive depois, eu tive em Curitiba, um pouco tempo depois, de um objeto fazendo um zigue-zague, um objeto esverdeado e luminoso Uhum. sobre a cidade. E eu estava assistindo um filme, meu padrasto estava no outro sofá, do lado da janela, eu berrei para ele, só que quando ele olhou, eu já não vi mais nada. Aí ele falou: Ah, você viu uma estrela cadente, né? Mas a estrela cadente fazendo zigue-zague, né? Então não Não tem tem como. como. Não tem como, E cara. o site, eu comecei a trabalhar com site de ufologia em 1999. Eu lancei ele em 1º de janeiro de 1999.
se chamava GPUC Online, na época. GPUC era o nome do site que eu tinha, do grupo que eu tinha. Então, era o lado virtual do grupo. E durou uns 3 ou 4 anos. Aí eu remodelei ele, quando eu tinha entrado pro CPEX, mudando o nome para CPEX Online. E aí, então, em 2007, transformei ele no Portal Fenômeno. O CPEX ainda existe. Isso, ainda existe. Uhum. Mas aí é só... coloquei num domínio próprio, com um nome próprio, né? E é o que nós temos aí até hoje. E tem um pouquinho de conteúdo lá, né? Tem uma certa dose de conteúdo, Muita coisa. mas tem 1% do que eu queria colocar lá, na verdade, né? Então, quem Eu sabe um até gênio botei aqui, coloque. ó. Quem quiser acessar, tá? O endereço está aí, mas também está na descrição do vídeo. Bom, eu acredito, baseado no que tudo que eu li, vi e confirmei de alguma forma, é que existe uma inteligência por trás desse fenômeno e existe um comportamento científico por parte dessas inteligências, apoiado em altíssima tecnologia e que não tem origem na Terra. Eu sou mais propenso a acreditar na possibilidade de seres extraterrestres, mas não descarto possibilidade de viajantes no tempo, seres ultradimensionais ou mesmo seres que vivem no nosso próprio planeta de alguma forma escondidos, né? Seja em ambientes intraterrenos ou mesmo nas plataformas abissais, né? No fundo do mar. Uhum. Mas eu acredito que a melhor definição para esse tipo de inteligência é o termo alienígenas, porque daí ele engloba tudo. Engloba extraterrestre, interdimensionais, viajantes no tempo. Que alienígena é tudo que não tem origem no nosso meio, É né? isso mesmo. Então é o melhor termo, né, para identificar. Bom, respeito às testemunhas é fundamental. Uhum. Ah, ser muito observador, isso conta bastante. Procurar conhecer a região, né, onde você vai fazer alguma investigação, porque, por exemplo, um caso do nosso próprio grupo mesmo. O grupo resolveu fazer uma vigília no alto da Serra da Graciosa, uma serra que tem aqui Uhum. perto de Curitiba. E aí eles armaram as lunetas, armaram câmeras e tudo. E aí ficaram lá um bom tempo e depois, quando estavam indo embora, surgiu uma luz enorme sobre uma das montanhas, né? E aí foi aquele alvoroço, meu Deus, um disco voador. Nossa, um OVNI, meu Deus. E aí todo mundo tirando o equipamento dos carros para instalar e filmar o objeto que estava vindo. E aí, de repente, eles começaram a ouvir o barulho de turbina e as luzes de navegação do avião piscando, né? Eles não foi feito um estudo Uhum. prévio de rota aérea, então foram surpreendidos, né, pela passagem de um avião. Então, conhecer esses detalhes, ter um mapa, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa diurna, ter mapa da região, pesquisa noturna, ter mapa celeste para identificar a posição dos corpos celestes, Uhum. é, procurar conhecimentos científicos para agregar na investigação. Por exemplo, composição de solo às vezes influi muito no avistamento, no interesse desses objetos. Lá onde eu tive meu avistamento, por exemplo, é uma área cheia de cristal de quartzo no subsolo. O mesmo Uhum. tipo de cristal que tem na Chapada dos Veadeiros, na Chapada Diamantina, que são locais de alta incidência ufológica, né? E também tem que ter um preparo psicológico, porque às vezes você se depara com algo que você não consegue explicar, não consegue entender, e isso pode gerar algum tipo de pânico na hora. Eu mesmo já passei por situações assim de perrengue durante pesquisa, e o susto às vezes nem é tão grande assim, mas você está num ambiente inóspito, digamos, e com possibilidade de ver algo desconhecido. Então, o seu nível de influência perante alguma coisa estranha é muito alto. E aí bate o medo, bate aquela aflição, e o que poderia ser algo bem simples, às vezes se torna algo mais complicado.
Isso é Então, o verdade. preparo psicológico é fundamental, né? E não apenas se você vai numa área erma, né, uma área de vegetação, mas no próprio ambiente urbano, às vezes isso é importante. Nesse caso que eu estava investigando, por exemplo, que eu falei da Maria, essa Maria, eu fiquei sabendo depois, é abduzida. Um mês antes dessa sonda passar ali na região, ela foi abduzida na Praia de Leste, aqui no litoral do Paraná, e ainda estava naquele efeito naquele impacto emocional da abdução dela. Então, quando eu fui visitar minha madrinha, eu já tinha visto ela já esteve em festas com minha madrinha, inclusive, então já conhecia ela de vista, e ela sempre me parecia uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito bem de vida, porque o marido era gerente de banco e tudo, então eles tinham um padrão de vida muito bom, né? E aí ocorreu a abdução, ela se entregou à bebida. Então a família se desestruturou por causa disso. Então eu, como um jovem, começando a pesquisar ufologia, vendo aquilo acontecendo sem saber como ajudar, aquilo me afetou também, né? Então tem que ter um certo preparo assim para ver essas situações, né? Alguns conceitos de psicologia também, né? Uhum. Para você identificar quando uma pessoa está sendo mais sincera, quando a pessoa já está meio que inventando alguma coisa, que às vezes Aquele a pessoa ela até insight. viu alguma coisa, né? Às vezes ela até viu alguma coisa, mas daí ela transforma aquilo numa super experiência, às vezes acaba acrescentando coisas que não ocorreram, né? É meu primeiro filho, né? Aqui. Aí, ó. Ah, esse livro ele surgiu a partir de uma investigação que começou em 2005 para o site, Uhum. né? Finalzinho de 2004, começo de 2005. A ideia era escrever um artigo sobre UFOs no espaço, né? Havia várias revistas que abordavam possíveis avistamentos no espaço e apresentava algumas imagens. Então, a minha intenção era fazer um artigo muito aprofundado sobre isso, com uma qualidade visual boa para a época, né? Mas o que eu encontrava nos sites de ufologia, por exemplo, era fotos escaneadas a partir de revista. Então, você via muito pixel, dano no papel, que era escaneado também. Então, a qualidade ficava muito comprometida. E aí, então, um belo dia, eu resolvi jogar o código da foto, né? Peguei uma foto que, inclusive, é essa que está aqui na parte de trás, uma foto da Apollo 11. Não lembro o código de cabeça agora para dizer, mas eu joguei o nome da foto na internet. Ó, você já E aí eu sabe que caí. esse livro aí você não vai vender, não, tá? Você sabe que ele é meu, né? Que eu quero todos, né? Você sabe disso. Certo, está reservado então. É. E aí então, Vamos lá. eu caí num site que se chama. É, é o Laboratório de Pesquisa Planetária e Lunar. É uma agência ligada à NASA, mas não é da NASA. É uma agência científica que trabalha com a NASA. E lá tinha todos os arquivos, todas as fotos do programa Apollo. Então, eu achei fantástico, né? Poxa, milhares de fotos aqui, vou olhar uma por uma. E encontrei milhares de fotos com pequenos pontinhos, pequenos objetos, coisas estranhas, né? Uhum. E aí fui salvando aquelas fotos, analisei as mais interessantes e surgiu um artigo para a revista UFO, que saiu Uhum. como capa, né? Já vai quando dá para escrever, saiu de capa, inclusive. E aí, então, eu escrevi o artigo para o UFO, escrevi um artigo para o site e mantive aquelas fotos, né? Inclusive, dizem, eu não tenho confirmação, né? Mas eu vi pessoas falando que o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão leu o artigo na revista Uhum. UFO e elogiou bastante pela forma como ela foi conduzida e apresentada. Mas enfim, e aí acompanhei as discussões ao longo dos anos. Em 2015, surgiram mais dois sites na internet com fotos do programa Apollo e um deles tinha fotos do programa Mercury e Gemini, né? Para começar a investigação desses novos sites, eu resolvi refazer aquela investigação antiga, né? Naquele site de pesquisa planetária e lunar. E aí fui surpreendido com algumas coisas. Nesse site de pesquisa planetária, por exemplo, a resolução para a época de 2005 era muito boa.
era 440 pixels de altura e largura. Naquela época era bom. Para hoje é ridículo, É isso né? mesmo. Mas nas fotos mais recentes, nesses sites mais recentes, está em altíssima resolução, acima de 4.400 pixels de altura e largura. Tinha fotos lá com 32 gigabytes de tamanho, né? De altíssima qualidade. Então, aí eu resolvi fazer a investigação. E aí cheguei nessa foto. E aí, o que que eu descobri? Que esse objeto tinha sido apagado da fotografia. Hum. Os cientistas colocaram um retângulo ali tampando a foto, ficou algo assim bem... Uma adulteração bem grotesca, né? Se você amplia a foto ou se você intensifica as cores, você vê o quadradão preto que eles colocaram para tampar o objeto. E várias outras fotos que eu tinha divulgado na época também tinham sido censuradas, né? Mas mesmo assim eu mantive a investigação. Fui nesses dois sites e encontrei as fotos sem adulteração nesse novo site, né? E aí surge a questão, né? Se a NASA adultera fotos, esconde o fenômeno UFO, como que essas fotos estão públicas, estão disponíveis publicamente? Aí vem a resposta. O acobertamento da NASA é assim um tanto amador, comparado à Força Aérea Americana, Marinha, etc. Né? Porque a NASA é uma agência científica. Então, eles têm acordos que eles têm que honrar, e esses acordos envolvem as pesquisas de imagens, né? Por exemplo, ontem, o governo brasileiro assinou um acordo de cooperação com o projeto Artemis para a volta do homem à Lua. Isso significa que as fotografias que eles fizerem nessas missões, um cientista brasileiro que participe do projeto pode pedir, eu quero a foto tal, identificada tal e tal e tal. A NASA vai ter que fornecer, e sem adulteração. Esses são os princípios básicos do acordo. Se ocorre uma adulteração na foto, compromete o estudo científico, né? Então, ela não pode correr o risco de despertar a comunidade científica para um fenômeno desse, por exemplo. Agora, se ela tiver, por exemplo, um cientista pede assim, eu quero uma foto da Terra. E aí a NASA, digamos, tem essa foto e tem uma outra sem objeto. Qual que ela vai fornecer? A foto sem objeto. Ela vai escamotear as fotos que comprometem ela, né? E vai fornecer aquelas que não comprometem. Ela vai até disponibilizar nos sites, mas não vai fazer propaganda nenhuma sobre isso, né? Então, cabe aos ufólogos irem atrás e descobrir essas pérolas, né? E foi o que eu fiz. Então, eu chegava em casa do trabalho e num horário desse, por exemplo, enquanto minha esposa não chegava do trabalho, eu estava lá, passando foto por foto, olhando os objetos. E o curioso é que tem algumas fotos que são em sequência. Então, você tem a foto em que o objeto está num ponto, aí você vê a trajetória do objeto, aí está em outro ponto, ou você vê que existe uma intenção do astronauta ao fotografar o objeto. É o caso dessas 3 fotos que nós temos aqui em cima. Depois eu vou abrir essas fotos com maior resolução. Eu até tenho aqui, acho que já dá até para compartilhar, por exemplo. Estão vendo minha tela? Tô vendo. Tá. Essa foto foi uma das fotos que eu encontrei agora, a partir de 2015, num dos sites ligados à NASA. Tá? São fotos escaneadas diretamente do negativo. Essa é o primeiro registro de UFO da NASA. 2 objetos acompanhando o lançamento da Mercury 2. Esta aqui é a segunda fotografia. Repare que o cientista que revelou a foto, ele observou que havia alguma coisa estranha na fotografia e assinalou a caneta. A presença de um objeto luminoso. Essas 2 fotos foram feitas com câmera automática, uma câmera que fotografava a cada determinado intervalo de tempo. Já esta aqui é uma fotografia feita por astronauta, operando a câmera. Tá? Um objeto esverdeado, muito interessante, uma aura esverdeada. Bastante interessante. Ele foi fotografado várias vezes, inclusive. Esse é da Mercury 4. Aqui, nessa foto, por exemplo, o astronauta ele queria fotografar o planeta, né? Essa era a intenção. E acabou registrando algum objeto, tá? E aqui o interessante é que a gente tem a sombra nas nuvens, que permite que a gente faça uma análise. A gente tem sombra no objeto que bate
nos dois casos, o que comprova que o Entendi. objeto estava presente na foto, no ambiente no momento da fotografia. Faz parte da foto. Isso, Não faz foi parte da foto. colocado. Isso. Aqui também, né? Dois Olha, objetos, outro objeto. Tudo da mesma missão, a muito Mercury 4. interessante. Olha, cara. Outro. Olha esse, coisa linda, hein? Aqui também. Aqui a gente É. percebe detalhes, né? As esferas ali na parte externa do objeto. E essas fotos, tá no seu livro? Então, estão todas no Algumas? livro. Uhum. Que Todas essas beleza. fotos eu Foi. cito o endereço onde a pessoa pode encontrar a fotografia. Você tinha perguntado Você sobre cruzou, né? Você cruzou Aham. informações. Isso, cruzando informações. Uhum. Você tinha perguntado sobre o Cavaleiro Negro antes, né? Isso, isso. Ah lá. Isso junto da Apollo 7. É. Se for o Cavaleiro Negro nessa foto, então é um objeto com inteligência e que está na órbita do planeta já há um bom tempo. É. Aqui é a Apollo 10. Lembra daquela história que os astronautas teriam é, ouvido uma música estranha no lado oculto da Lua? É Uhum. essa missão. Então, não sei se vocês já chegaram a ouvir esse som. Já chegou a ouvir ou não? Não, não. Eu tenho o som aqui, vou reproduzir só um trechinho, só para vocês terem uma Tá. noção de como é o som. Hey, when do we file the helium tanks? Not yet, babe. You want some more brownies? Now. Oh. That didn't music even sound outer spacey, didn't it? You hear that? That whistling sound? Então, esse barulho aí seria a tal da música, né? O que a imprensa ela divulgou como sendo apenas um único evento, mas na verdade foram dois eventos com sons estranhos, assim, nessa missão. E aí tem uma coisa interessante, é que na segunda foi tipo um som de gargalhada que eles ouviram no lado oculto da Lua, no rádio deles, que eles não sabem de onde veio. Essa missão, durante várias horas, um objeto acompanhou a Apollo 10, enquanto ela orbitava a Lua. E aí eles falam, aquela coisa que se parece com um módulo lunar, novamente, aquela maldita estrela, que estrela é essa? Eles compararam com o módulo lunar porque esse objeto ele tinha pernas, como se fosse pernas, ou apêndices, como aparece no módulo lunar quando a gente vê nas fotos, Uhum. mais ou menos igual. E aí eles apelidaram de estrela de módulo lunar, né? E esse objeto ele sumia e aparecia. Às vezes ele aparecia à frente da cápsula, às vezes aparecia atrás, às vezes aparecia mais acima, às vezes mais abaixo. Então você percebe que havia um comportamento inteligente também nesse objeto. E teve uma hora em que esse objeto ele se aproximou da Apollo 10. E isso gerou algum tipo de efeito dentro da cápsula, fazendo com que alguns instrumentos não funcionassem. Essa é a segunda edição, né? Você tá. Isso. Né? Mas você tá aí, mostra aí ao vivo a cores. Aí. Tudo que você mostrou tá tudo aí, né? Tudo. Vale a Todos os pena. detalhes. E ainda eu cito alguns outros fenômenos que eu não comentei, como o fenômeno de flashes visuais que aparecia na visão dos astronautas e o estudo de telepatia do Edgar Mitchell, A Caminho da Lua, tudo isso eu cito no livro, dou detalhes e tudo referenciado, né? Tá. E quem quiser comprar, só ligar. Eu já deixei o seu link lá, seu WhatsApp ali, né? Legal. Para contato com você para comprar o seu livro. Isso. Já vem autografado? Sim. Dedicatória? Autografado, Olha, com gente. dedicatória e tudo. Olha, gente, aí. Estão perdendo o quê? Vamos lá, vamos comprar. Vamos lá, eu já reservei o meu. Eu quero com tudo, né? Botar aqui na minha prateleira. E agora, a cereja do bolo. Isso. A noite oficial dos UFOs. A noite no oficial Brasil. dos UFOs. Bom, esse é um livro
segundo hoje vai aguardado pela Mostra ele. ufológica. E foi feito a partir dos documentos da Força Aérea Brasileira, a partir das 7 horas e 30 minutos de gravação da Força Aérea, também já liberados ao público, a partir dos depoimentos de testemunhas, né, cruzando informação, mapeando, né, todos os pontos de aparecimento. Então, eu descobri algumas coisas bem interessantes sobre a noite oficial dos UFOs e vou dar uma palhinha para vocês hoje. Então, a noite oficial dos UFOs, digamos assim, faz parte de uma onda ufológica de grandes proporções que atingiu o Brasil em 1986. Essa onda começou em 19 de março, foi até julho. Em julho ela deu uma grande queda e voltou de novo em agosto e setembro. Então, ocorreram avistamentos por todo o Brasil. Dentro dessa onda ufológica, tirando a noite oficial, ocorreram alguns casos assim bastante impressionantes. Por exemplo, lá em Teresina, no Piauí, e em Fortaleza, no Ceará, ao mesmo momento, 2 objetos com aproximadamente 200 metros de diâmetro, em formato de charuto, foram observados próximo ao aeroporto de Teresina e de Fortaleza, no mesmo momento, né? Durante aproximadamente meia hora, esses objetos aceleraram rapidamente em direção a oeste. Naquela mesma época também, vários avistamentos no Rio de Janeiro, região de São Paulo, Vale do Paraíba, sempre o mesmo tipo de objeto multicolorido ou objeto branco, que fazia evoluções com muita facilidade pela região. Dia 30 de abril de 1986 foi o primeiro registro em radares da Força Aérea Brasileira e registrou objetos ali na região de Brasília, né? Então, até 1986, a Força Aérea registrava um avistamento a cada 3 meses, aproximadamente, né? E os ufólogos, em torno de 3 avistamentos ao mês. Quando chegou em março, aquilo subiu de uma forma muito intensa, né? Então, foram centenas de avistamentos registrados num curto período de tempo, né? E aí, isso chamou a atenção da Força Aérea e culminou na noite oficial dos UFOs no Brasil. Por que o nome Noite Oficial? Porque foi a primeira vez que autoridades de Estado, né, do governo brasileiro, reuniram a imprensa para confirmar que ocorreu uma grande invasão de UFOs no espaço aéreo brasileiro e que ministros de estados haviam observado as ocorrências, né? O comandante da Força Aérea na época, o brigadeiro Sócrates Monteiro, observou da janela do apartamento dele no Rio de Janeiro. O presidente da Petrobras na época, o Zílio Silva, observou a bordo de um avião, né? Militares em várias bases aéreas de todo o Brasil observaram esses objetos. Praticamente todas as cidades do estado de São Paulo foram sobrevoadas naquela noite. Praticamente todas as cidades do Rio de Janeiro foram sobrevoadas naquela noite. Várias cidades do estado de Minas Gerais e Goiás foram sobrevoadas. No mesmo momento em que caças da Força Aérea Brasileira perseguiam UFOs sobre o estado de São Paulo e Goiás, no mesmo horário, 2 aviões Pucará da Força Aérea do Uruguai perseguiam o mesmo tipo de objeto na região central do Uruguai, no mesmo momento, o que mostra que a noite oficial provavelmente foi um evento internacional, né? Não sabemos ainda de arquivos do Paraguai, Bolívia, Argentina, mas é possível que tenha alguma coisa registrada nesses países também naquela noite, né? No Brasil, oficialmente, a noite oficial começou por volta das 8 horas da noite, quando o operador da torre de controle de São José dos Campos observou inicialmente uma luz que ficava a noroeste da cidade, bem na rota de aproximação, quando os aviões vêm se aproximando pela região para ir em direção ao aeroporto de Guarulhos. Só que aquela luz ficou parada há muito tempo na mesma posição. Se fosse um avião, ele faria a curva e iria em direção a Guarulhos. Isso não aconteceu, ficou parado lá um bom tempo. Ele pegou o binóculo,
apontou para aquela luz, não conseguiu identificar nenhuma forma. Depois surgiu outra luz. Dali a pouco, o operador do APP São Paulo, que é o órgão que gerencia as aeronaves que estão voando sobre a região, ligou para a Torre de São José dos Campos perguntando se ele estava vendo algum objeto a leste do aeroporto. Então, o operador via a noroeste e o radar pegava outro objeto a leste do aeroporto. E aí começou a aumentar o número de objetos. Em dado momento, o operador de radar, o operador da Torre de São José dos Campos, já via 5 objetos, né, a partir do aeroporto. E enquanto ele observava esses objetos, outras bases estavam registrando objetos também. Lá em Resende, onde tem a Academia Militar das Agulhas Negras, alunos da instituição observaram 3 objetos sobrevoando a região da Serra. Em Guaratinguetá, onde tem a Escola de Especialistas Aeronáutica, 2.000 militares em formação no pátio. De repente ocorreu um blackout, eles olharam para cima, a frota de objetos passando por cima da base. Em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, alunos e militares da instituição observaram esses objetos. Da base aérea dos Afonsos, lá na base aérea de Santa Cruz, lá na base aérea de Anápolis, pessoas estavam vendo esses objetos, lá em Goiás, né, na base aérea de Anápolis. Cada órgão de importância estratégica do Brasil naquela noite foi sobrevoado, né? Na região de Angra dos Reis, onde tem as usinas atômicas, a região de São José dos Campos. Em dado momento, o operador de radar falou: estou captando um objeto a 1 milha aí do aeroporto de São José dos Campos. Dá uma olhada, ver se você vê alguma coisa. Ele apontou o binóculo e não via nada, mas o radar pegava um objeto em torno de 1,8 km da torre de controle. E depois o coronel Ziri Silva foi chegando por volta das 8h30 da noite lá para pousar em São José dos Campos. E aí foi informado da presença desses objetos e resolveu ir perseguir esses objetos, né? E aí entra uma coisa curiosa, que eu entrei em sites que abordam a noite oficial e entrei em vídeos do YouTube que abordam a noite oficial e rodei os comentários para ver. E encontrei dezenas de pessoas falando: eu observei esses objetos, eu estava em tal lugar, em tal hora, estava com tal pessoa, a gente fez tal coisa e de repente viu aqueles objetos. Encontrei muitos relatos assim. E aí então comecei a ir atrás dessas pessoas, né? E aí comecei a cruzar as informações. E aí é uma coisa bem interessante, porque daí, por exemplo, uma das pessoas, funcionária do aeroporto de São José dos Campos, já tinha saído, fechado seu turno, tinha ido até um estabelecimento comercial e encontrou um amigo dele lá. E o amigo dele falou: você que trabalha no aeroporto, aquele objeto que está passando ali, aquele movimento, é um movimento que um avião consegue fazer? Era um objeto fazendo um movimento muito rápido, um voo rasante muito rápido, próximo à cidade. E nesse mesmo momento, o operador da Torre de São José dos Campos observava, ele falava com a Defesa Aérea e falava com o Centro Brasília, descrevendo os avistamentos, quando de repente passou um objeto e logo em seguida um segundo objeto. Ou seja, eles faziam aquele movimento voo em ala, sabe? Quando vem um avião à frente e outro mais atrás, fez aquele voo rasante que foi testemunhado por essa outra pessoa junto do funcionário do aeroporto. Então eu encontrei muita informação, assim, um testemunho que corrobora alguma coisa de um trecho do áudio. Mais recentemente, eu encontrei um outro testemunho de uma pessoa num vídeo que saiu mais recentemente, eu não consegui falar com essa pessoa ainda, e ela descreveu assim: eu estava na ponte aérea Rio-São Paulo, a bordo de um avião Electra da Varig, indo para São Paulo, quando eu vi uma luz muito forte no lado esquerdo da aeronave, bem próximo, né? Ele escreveu isso no comentário. E aí você pega no áudio de um dos pilotos, o controlador faz com que ele siga para uma região onde existe uma aparição de um objeto no radar. E aí, quando ele está chegando na região, ele não vê nenhum objeto, e aí o controlador fala assim: tem um tráfego em tal posição, é um avião Electra da Varig, da ponte aérea. Então você consegue confirmar uma coisa com a outra. Agora resta saber se o que esse passageiro viu era o UFO
ou era a luz do caça, que às vezes, em alguns momentos, estava ligada, em outros momentos não. Então, ainda tem muita coisa para descobrir, né? É. Esse livro, eu posso dizer que abriu portas, porque existem alguns contatos que eu estava... Contatos de pessoas chaves da Noite Oficial, que eu estava buscando já há um bom tempo e eu não conseguia o contato dessas pessoas. E após sair o livro, eu consegui o contato dessas pessoas. Então, pouco a pouco eu estou indo atrás delas, fazendo entrevista. E não faz muito tempo eu entrevistei um operador de radar da Marinha também, que contou umas histórias bem legais. Uma coisa que nenhum ufólogo tinha se atentado ainda, ou talvez tenha até pensado, mas não tenha ido atrás, é que os avistamentos ocorreram na região com maior fluxo de tráfego aéreo do Brasil, na região da Ponte Aérea Rio-São Paulo e São Paulo-Brasília, né? Até hoje eu nunca tinha visto ninguém comentar sobre os pilotos que teriam visto algo nessa noite, tirando os pilotos de caça, né? E aí eu encontrei já 2 pilotos, 3, na verdade, de companhias aéreas diferentes que viram coisas naquela noite, que também estou buscando contato, buscando quebrar determinadas barreiras para conseguir o depoimento deles também. E falam que viram coisas impressionantes de objetos. Também operador de radar. Tem um operador de radar que estava de plantão no SINDAC em Brasília naquela noite, que ele descreve que em determinado momento 2 pilotos nas proximidades de Araxá entraram em contato com o Centro Brasília informando, ó, tem um objeto passando aqui e ele está vindo em rota de colisão, o que é isso? Consegue identificar o que é isso? Ele já ficou até meio assustado porque o objeto veio bem próximo, ele veio bem próximo do avião, se desviou e foi em direção a Brasília. E no mesmo momento em que esses pilotos estavam vendo essas coisas lá sobre a região de Minas, militares de Pirassununga ligavam para a base lá para Brasília, informando que tinha alguma coisa estranha sobre a base. Pessoal lá de Ribeirão Preto também, informando que havia uma luz estranha sobrevoando a cidade. Então, os fatos ocorrendo tudo ao mesmo tempo, o que sugere com muita força que era muito mais do que 21 UFOs sobre o Brasil naquela noite. Entendi. Talvez seja bem mais, né? Uma outra coisa que é interessante é que, em dado momento, o Coronel Ziles fala pro operador lá de São José dos Campos que estava vendo um objeto avermelhado e grande e deslocando ligeiramente abaixo do seu avião. Então, era um objeto grande, ao pé da serra. E aí encontrei depoimentos de pessoas também que viram esse objeto de outros ângulos e estimaram o tamanho desse objeto como sendo algo em torno de 1.500 metros de comprimento. Depois disso, é grande, né? E aí, depois desse momento que esse objeto estava ao pé da serra, ele, quando foi decolar, vários objetos ao redor dele acompanhando a sua decolagem. Esse objeto maior e os menores foram captados por radar, tá? Isso é comentado no áudio, e com a instrução dos operadores de radar, o operador de São José dos Campos pegou o binóculo, apontou para o objeto e viu o objeto maior com as luzinhas menores em volta, né? E aí, no livro também aborda a polêmica que surgiu, porque a imprensa aí começou a entrevistar especialistas, e esses especialistas começaram a arranjar um monte de explicações, né? Teve astrônomo falando, não, o que foi visto ali foi meteoros, foram estrelas cadentes. A brincadeira é uma coisa dessa, né? Teve gente que falou que o que os pilotos observaram era o reflexo da Lua no painel do avião. Como é que a Lua, um reflexo, vai ser captado em radar? Não tem como. Não tem como. Não, e outra, um dos pilotos foi seguido por 13 UFOs, 7 de um lado e 6 em outro, num voo de perfeita formação. O meteoro ele só cai, ele não vai subir, não vai parar, não vai ficar voando informação. Não vai dar volta. No avião, né? Pois é, não vai. Então arranjaram umas explicações bem absurdas. E aí agora, com a noite oficial, que teve mais recentemente,
ressuscitaram a principal das explicações que usaram naquela época, que a noite oficial teria sido causada por aeronaves norte-americanas que teriam invadido o espaço aéreo brasileiro para espionar o que a gente tinha aqui no Brasil na época. Aí o cara falou assim, eles vieram para espionar lá o estudo da bomba atômica brasileira lá na base aérea do Cachimbo. Base aérea do Cachimbo é a noroeste de Brasília, em torno de 800 quilômetros de distância. Os eventos principais da noite oficial ficam para o outro lado. Então, o pessoal não se dá nem ao trabalho de se informar sobre os fatos e joga umas explicações assim. O avião que eles falam que seria, naquela noite, seria o SR-71. Um avião que voa 3.000 km por hora. Só que a velocidade máxima dele é 3.300 km por hora. A temperatura na fuselagem, na parte externa, aquece 300 graus, fica 300 graus de temperatura na parte externa em função do atrito, né? Uhum. E aí você vê os pilotos de caça da Força Aérea falando, olha, eu estava a Mach 1.2, o objeto estava no radar, ele acelerou a Mach 15 e desacoplou do radar. Não tem, ainda hoje não tem como alguém atingir metade dessa velocidade. 7.000 quilômetros, um avião já se despedaça. Nem a estrutura e muito menos a pessoa que está lá dentro. E outra, o radar indicava que o objeto fazia movimento de zigue-zague, cara. Então, o objeto voando em zigue-zague é Mach 15. Não tem como. Um avião, numa velocidade alta, ele vai levar vai ter um maior espaço para ele fazer uma curva. Ele vai perder velocidade e vai precisar de um grande arco, né, para fazer uma curva. Aqueles objetos não, eles faziam um movimento reto, né, um ângulo reto. E não tinha nem aquele boom, né, o supersônico. Um avião, quando acelera acima da velocidade do som, dá aquele estrondo. Daquele. E quebra vidro nas casas. Pois é. Agora, um avião, um UFO a 600 metros de altura, chegando a Mach 15, não acontecer nada, ninguém ouvir nada. Até hoje não tem como reproduzir isso. Não, as explicações que você escuta são absurdas. Eles tentam explicar uma coisa que não tem explicação. Exato. Só isso. Só isso. E mostra o livro para o pessoal ver. Pessoal ver. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal ver aqui. Ó. Viu, gente? Aí, ó. Vamos comprar aí, ó. Show! Muito bom. Vale a pena. Eu vou compartilhar umas imagens aqui. A maioria está no livro, mas outras não está, porque eu vou colocar no documentário que eu estou montando. Ó, tem algumas imagens interessantes. Vocês estão vendo minha tela? Tô. Tá, essa é uma foto de um dos UFOs da noite oficial. Feita sobre São José dos Campos. Esse seria os movimentos dos objetos. Isso, foi captado o movimento do objeto. São 3 fotos, né? Aquela primeira, esta segunda e essa terceira. Agora, a curiosidade nessas fotos é o seguinte. Elas foram publicadas no jornal Vale Paraibano, tá? Foram feitas por um repórter daquele jornal, publicadas no jornal, e pouco tempo depois, mas bem pouco tempo depois, apareceu lá um americano dizendo que era cientista da NASA, pedindo os negativos para uma análise. E aí o dono do jornal cedeu os negativos, né? Esse alegado cientista levou os negativos e nunca mais se viu. Esses negativos não deu nenhum laudo. Quando foi questionado sobre isso, ele disse que, não, foi uma análise inconclusiva. Ele só fala isso. E as fotos que a gente tem hoje, essas 3 fotos, é o que foi publicado no jornal, né? Então, é reprodução do jornal. Esse movimento aí, isso foi um movimento que o UFO fez. Isso. Agora foi uma parada dele. Isso, uma parada. Agora, uma coisa que eu fiquei sabendo mais recentemente, até depois da publicação do livro,
é sobre boatos de um filme da Força Aérea Brasileira desses objetos feitos naquela noite. Filme que foi mostrado a poucas pessoas só, né? Mas alguns militares afirmam terem visto. De um filme. Filmagem da própria Força Aérea. Agora, onde está? Essa é a questão, né? Nem tudo o que foi gerado naquela noite, em termos de documentação e registro, foi liberado. Até porque tem uma das gravações de um dos pilotos não foi liberada. São apenas 4 pilotos de caça que a gente tem o áudio à disposição para análise, né? A do último piloto não foi liberada, talvez tenha sido destruído, ou talvez exista alguma coisa interessante demais nesse áudio a ponto de impedir sua divulgação. Porque já foi desclassificado, já deu tempo, já. Isso. Eu particularmente acredito que a fita talvez não tenha uma boa qualidade, assim, que permita uma análise adequada, né? Ó, esse mapa aqui é dos objetos por volta das 20 horas e 30 minutos. Você percebe que são vários e vários, né? Nesse mesmo horário já tinha alguma coisa sendo vista lá em as proximidades de Araxá, em Minas Gerais, que tá para cima do mapa, mais ou menos aqui. E também lá na região de Anápolis já tinha alguns avistamentos. E recentemente eu encontrei também relato de avistamento na região de Paranaguá, que eu ainda estou tentando checar essa informação. Que fica mais para baixo aqui. Ô, Jackson, então isso daqui foram na noite. Isso, na noite. E De 19 para 20 de maio. Onde você está mostrando, eles foram lá cruzar a fronteira. Isso. Eu acredito que esses UFOs que foram para o Uruguai, eles vieram pelo oceano, saíram aqui para o sul e chegaram aí de frente à costa do Uruguai e aí então entraram no país vizinho, né? Porque se você for ver, não existe tanto relato na região sul do país que indique uma rota. São posições assim aleatórias, né? Não indica um caminho desses objetos. Aqui, por exemplo, ele indicaria um caminho, né? Isso. São Paulo, região de Pirassununga, Ribeirão Preto, daí Araxá até Brasília. Mas na região sul já são espalhados. É um objeto aqui, outro lá, outro lá, outro lá, outro aqui. Então, não dá para dizer que seja uma rota. Então, se houve alguma coisa, pode ter sido ali pelo mar, né? E se for pelo mar, aí entra outra questão. Vai pegar 2 portos de grande movimento, né? Tanto o Porto de Santos quanto o Porto de Paranaguá. E aí, se houve testemunha em embarcação, isso pode ter sido relatado para a Marinha de alguma forma. Então, quem sabe a Marinha também não tem algum registro nessa noite, né? Era isso que eu ia te perguntar. Foi só a Força Aérea? A princípio, sim. Marinha, nada. No caso do Exército, é possível que tenha algum registro, porque em Taubaté tem a base aérea do Exército. E em Taubaté eles chegaram a acionar o plano de aquartelamento da base, colocando a base toda em alerta em função dos fatos estranhos que estavam acontecendo. Então, provavelmente tem. Eu conversei com o operador de radar da Marinha, uma questão de umas 2, 3 semanas atrás, e ele falou isso. Que quando um UFO é registrado pela Marinha, por exemplo, eles anexam tudo que eles podem. É tela de radar, é fotografia, é o relatório, fotos, tudo que eles podem, eles acrescentam nesses relatórios, né? Então, o relatório da Marinha deve ser bem superior aos arquivos da Força Aérea. Aqui eu tenho o painel de um caça Mirage, que é um dos que participaram da perseguição, né? Então, o que o piloto falava era o seguinte, é que o UFO ele ficava andando de um lado para o outro na tela do radar, indicando o movimento de zigue-zague do objeto. Foi embora. E aí, uma curiosidade. Foram 3 caças Mirage envolvidos nas perseguições na noite oficial, né? 2 deles caíram, se acidentaram em cerca de um ano e pouco depois. Só tem um deles que, digamos assim, sobreviveu, né, nos anos seguintes e hoje está exposto em museu. Mas os outros 2 caíram.
Mostrar agora? Mostra agora pro pessoal, para o pessoal ver. Esse é um dos projetos futuros que eu estou trabalhando aqui Uhum. com afinco todos os dias, praticamente. Vocês já vão entender do que se trata. Estão vendo minha tela? Estamos. Tá ok. Continua aqui na minha rede. No mesmo lugar, para disso. Eu tentou uma teste e eu fiz só um pouquinho lá, mas provavelmente o outro primário que você viu aí. Mira, o tanque de alinhamento da pista, eles mudam de cor o tempo todo. Ficou vermelho, amarelo, verde, azul, branco. O que está no central direto, eu só vejo ponto de tanque estado. Obviamente. Porra, tem um passando no barco, cara. Tá bonito. Olha, meu irmão. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Dá 2 pontos dando, vai passar na Gomial lá embaixo. Então é trabalhamento da pista, além da cidade. Você tá pegando aí, patrão? Espetáculo. Para quem que entendeu, isso é a visão do controlador de voo, né? Exato, lá da Torre de Aquele São José dos Campos. muito interessante, cara. Eu achei espetacular seu trabalho, cara. Espetacular. Obrigado. Sério mesmo, cara. E ele vai alternando com mapas, então você vai ver a posição dos objetos, o movimento que eles fazem, a manobra do avião. Esse é bem completinho. Isto é, dentro das informações que a gente tem, né? Porque tem muita coisa ainda para apurar e muitos mistérios aí que talvez a gente não. Uma Enfim. pergunta, esse trechinho, quanto tempo levou para ficar pronto? Olha, esse trecho aí é da primeira hora de gravação. Eu trabalhei em 2 meses nessa primeira hora. Meu Deus do céu. Cara, previsão para ficar pronto. Eu espero que até setembro. Até setembro. Espero que até setembro, mas não sei. É muito trabalhoso. Me imagino. Porque além de acertar direitinho com o que ele falou e colocar no tempo certo, entender às vezes o que ele está falando, o que eles estão conversando, tem que entender como ele está vendo aquilo, né? A posição dos objetos, de onde vem, para onde vai, e posição deles e tudo, mapear, puxadinho, mas vale a pena. Resta ainda entender quem eram as inteligências por trás daquele fenômeno, né? Por que eles estavam fazendo o que fizeram naquela época. A questão de uns 3 anos atrás, eu estive em Colares, conversei com uma das vítimas e tudo, que tem sequelas até hoje. Então você vê que foi algo assim que impactou aquela população, né? Tem muitas pessoas que têm medo até hoje daquele fenômeno. E eu acho que a gente ainda está muito longe de entender isso, né? Até tem 2 comentários interessantes. O que a gente sabe daquele fenômeno é o que a Operação Prato revelou e o que a pesquisa dos ufólogos revelou também. É um pouquinho da imprensa também do que foi revelado. Parte ali de Colares, região de Mosqueiro, uma ilha ou outra ali, e uma parte do Maranhão também, né? Onde teve alguns avistamentos. Inclusive, tem um amigo lá de São Luís, que é o Bessa. Ele agora, começo de julho, ele vai iniciar, ele está saindo de férias, ele e a esposa dele vão fazer todo o percurso de cidade a cidade onde ocorreu os avistamentos na região do Maranhão naquela época. E com certeza ele vai ter novidades para narrar sobre esses fenômenos, né? Ele vai ver como que está essas regiões hoje, testemunhas e tudo. Então, ao final de julho, acho que vale a pena chamar ele para apresentar esse trabalho. Aí depois eu te passo o contato dele e tudo. Passa mesmo, vai ser bem muito acessível.
Ah, isso é bom, isso é bom. E aí fora outras áreas, né, que sabe-se que o fenômeno atuou, mas que não teve militares investigando, não teve ufólogos investigando, só teve vítimas, né? Então, é uma pena, né, não ter tantos ufólogos atuantes assim naquela região, naquela época. Senão a compreensão do fenômeno seria bem maior, né? Eu te falar uma coisa, lá em Atafona, lá na praia de Atafona, os pescadores estão cansados de ver avistamento de OVNIs. Uhum. Não, eles falam assim, ó, não tem como. O bicho faz assim, ó, vê assim, ó, não tem como falar do que é. Eu até entrevistei, tem uma lá no canal, uma entrevista do um senhor, eu entrevistei na época, fala que é impressionante, cara, impressionante. E fala que eles sentiram medo, que eles estavam no meio do mar, né, não tinha para onde pular. Ia pular onde? Ia só dentro do mar, né? Possivelmente sim, né? Uhum. Mesmo porque ainda tem um monte de pessoas novas aí para entrevistar e novos fatos aí para apurar, e aí vai acabar sendo meio que inevitável, né? Até os próprios documentos da Força Aérea do Uruguai eu tenho, tô tentando obter cópia, né? Já mandei mensagens lá pros militares do CRIDOVNI, né? Da Força Aérea do Uruguai, e tô esperando o retorno deles e tudo. Então, seria interessante, assim, ter esse documento também para apresentar, né? Bom, gente, foi um grande prazer, né? É sempre um prazer falar sobre ufologia, sobre os trabalhos que a gente faz, né? Uma pitadinha também dos projetos futuros, né? Que nem a gente mostrou ali. E espero vê-los em breve em outras lives também. E aí ficou aí o número de WhatsApp para quem tiver interesse, né? Tá Tem lá na descrição. os 2 livros. É, Quem quiser, é só mandar mensagem lá, tá? Comprando comigo é autografado, com dedicatória, tá? Mando com para tudo que tem sua direito, casa. viu? Pra você... Não Isso, perde tempo não, pessoal. Vai lá. exato. Muita informação, É, vale a pena mesmo. E ajuda a gente aí, né? né? Pô, uma pergunta, não é nem uma pergunta, mas eu tenho quase já até a resposta, que eu já sei, porque eu passo por isso. Apoio financeiro Não, é muito difícil, né, é cara? do A bolso gente mesmo. tem que correr É do do bolso. bolso. É igualzinho a gente de ufólogos mesmo. Sai Por isso tudo do que bolso. por isso que a primeira edição saiu pelo Clube de Autores, né? Que daí não tem custo de edição do autor, né? Mas senão não teria como. Então, Aí, quem quiser ajudar, exato. Aí com o Geva já fica mais fácil, porque daí é pela revista, né? Mas pesquisas, investigação, todo o trabalho que a gente faz, manutenção do site, é tudo do bolso mesmo. gente, um abraço, Jackson. Muito obrigado. Foi um Eu fiquei prazer. muito feliz. Uma gratidão de você ter aceitado o meu convite aqui, de ter vindo à live, feito essa live. E eu te digo, eu aprendi muito, muita coisa mesmo. Que bom mesmo. Muita coisa. Que a gente sempre está aprendendo em cada live, em cada vídeo que a gente vê, entendeu? De um conteúdo de qualidade, seriedade, tá? Como o Portal Fenômeno tem, que eu, quando eu quero pesquisar alguma coisa, eu vou lá, que eu sei que ele tem material Legal. sério, tá? E eu quero agradecer só a sua presença, que foi muito bom. Quero agradecer a presença de todos do chat. Eu acho. Um abraço, gente, uma boa noite. Obrigado a todos por vir aqui. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seus comentários depois. Para o crescimento do canal.